Bem, meus queridos amigos e irmãos, muito boa noite. Estamos aqui em mais um programa Portfólio Fontes Primárias, sempre todo terceiro sábado, às 20 horas. Na companhia do meu parceiro de programa, Adair Ribeiro, pesquisador do ACOL, Allan Kardec.online, e o querido Carlos Sete Bastos, que eu não vi há muito tempo assim, dentro do aplicativo, né? A imagem de Carlos, eu conversando aqui de viva voz com Carlos, que é o responsável pelo CSA e do Espiritismo, que, para quem gosta do estudo da pesquisa, dispensa apresentação. Eu estou aqui com esses dois ases da pesquisa e eu vou tentar segui-los, claro que a passo de tartaruga, né? O Carlos Sete, até por eu não ter tanta convivência muito próxima, eu tenho um tom mais de respeito, né? O Adair eu já perdi totalmente o respeito, viu? Não tem respeito, então... Mas, Carlos Sete, querido, primeiro você, boa noite. Quanto tempo? A gente sempre se comunica pelo WhatsApp, mas que prazer imenso e com uma oportunidade dessa, o lançamento do teu livro. Tudo bom, Carlos? Tudo bom, boa noite, Bruno. Prazer imenso estar aqui, uma alegria estar com o meu colega de pesquisa também, tantos anos trabalhando juntos, né? E, embora nós não nos conheçamos pessoalmente, não é? Nós nos vemos praticamente toda semana, através das suas lives, eu acompanho, não todas, evidentemente, que eu não consigo, porque eu também tenho atividades no mesmo dia e horário no centro em que eu frequento, né? Mas, na medida do possível, estou sempre acompanhando o trabalho de vocês, com tantos outros expoentes da doutrina espírita, e é uma satisfação enorme aqui estar com as pessoas que lhe ouvem, que lhe assistem, e também com Adair, nosso grande amigo. Bom, eu costumo dizer que vocês têm uma importância imensa para mim, né, Carlos Sete? Você, Adair, Luciana, a turma da pesquisa toda, porque mudaram o meu modo de pensar a doutrina espírita. A verdade é essa, né? Então, um sentimento de gratidão releve. Eu estou aqui como se fosse um fã também, né? Vocês estão no meu coração, e eu digo brincando, né, que você, o Adair e a Luciana são os três mosqueteiros, né? Agora, o quarto vive na França, agora não é o mais novo, o D'Artagnan. O D'Artagnan desses mosqueteiros aí é o Charles Kemp, né? Mais experiente. Nem tanto. Tem quase a tua idade, Carlos, ele tem um pouquinho mais, né? Não, acho que é a mesma idade mesmo. Ele tem 62. Você também? Eu tenho 61. Então, mas são esse quarteto aí fantástico, que acrescenta muito, né? E com muita seriedade, muito afinco, né? E amor pelo ideal, isso falta muito na nossa doutrina, né? Mas deixa eu falar com esse povo aqui que está aqui, né? A gente tem que dar uma colher de chá. Adair Ribeiro, meu querido, tudo bom, Adair? Essa entrevista de hoje promete, né? Seu parceiro aí. Promete sim. Boa noite, Carlos. Chegando o final do ano, né? E a gente tinha que trazer um presente para todo mundo, né? Uma obra que está saindo do forno aí, né? O Carlos vai falar sobre ela, vai dar detalhes. Quando você fala de referência de pesquisa, realmente, né? Kardec é o nosso grande mestre, né? A gente lê, a gente sente, né? O mais importante que lê, a gente sente, compreende e sente. E eu tive a grata alegria de cruzar o caminho do Carlos, né, num momento de ingresso recente, né, no estudo da doutrina, vi o trabalho dele, e o Carlos é um norte, né? Ele é bem mais velho que eu, eles e o Charles Kemp, então ele é um grande professor e a gente tem procurado seguir os caminhos do nosso mestre aí. Mais velho de doutrina espírita, é bom fazer essa parte, né? Eu já ia questionar isso, viu? Não parece. Você está bem mais castigado, viu, Adair? Não, mais novo. Pode ser, mais novo. Esse refrigerante de Araçatuba não faz tão bem assim, não, viu? Tá vendo. Bem, Adair, pessoal, vamos organizar a casinha aqui. Adair, para ser uma coisa bem didática, né?
Vamos fazer uma coisa, eu faço uma pergunta, Carlos responde, aí você faz outra, a gente vai levando assim, mais ou menos, sem ser linha do trem. Se tiver alguma intervenção que a gente queira fazer, não é? Mas eu vou fazer a primeira pergunta ao Carlos. Né? Carlos, quando a gente pega um livro, né? Primeira coisa, e que eu já vi a capa, eu gostei muito a capa do livro, né? Achei muito azulzinha, né? Uma capa muito linda. Agora, quando você abre um livro, Carlos, às vezes o livro é desorganizado, né? Mal amanhado, expressão aqui pernambucana, um livro sem estrutura, né? Desestruturado. Eu queria perguntar a você qual é a estrutura, como é a estrutura do livro Espírito sobre Investigação, resgatando parte da história. Boa pergunta, né? Nós dividimos o trabalho no livro em 3 fases. Então, nós abordamos, na primeira fase, a biografia, a vida de Rivaio, buscando focalizar aquelas questões que não tinham sido abordadas ou não eram conhecidas, ou possuíam lacunas ou mesmo equívocos das biografias tradicionais de Rivaio. Então, nós trazemos uma série de informações, todas elas baseadas em fontes primárias, né? Sempre todos os capítulos estão bastante documentados, tanto que nós temos mais de 600 notas de rodapé ao longo do livro, né? Que está estruturado, então, em 3 fases, com, não me lembro quantos capítulos, talvez mais de 50 capítulos no total, né? Que abordam essa primeira fase, a segunda fase, já a fase de Kardec, onde nós exploramos principalmente a biografia dos principais médiuns utilizados por Allan Kardec e também daqueles personagens, muitos deles conhecidos apenas pelo nome ou pelo sobrenome, que participaram do início de Rivaio com relação às mesas girantes até ele se transformar em Kardec, não é? Por exemplo, a senhora Plemenezon, o senhor Carlotti e outros que nós conhecemos de obras póstumas ou de outros livros, e nós trazemos um pouco mais de detalhes, um pouco mais de informações sobre esses personagens. E na última fase, nós tratamos do pós-Kardec. Trazemos, então, muitas informações desconhecidas da doutrina espírita, porque se criou uma ideia de que algumas pessoas, principalmente Lemary, foram os algozes para que a doutrina espírita viesse a diminuir, né, a sua relevância na França do final do século XIX. E nós descobrimos, através dessa pesquisa, que, por exemplo, os últimos personagens dos últimos presidentes da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas foram grandes responsáveis por deturpar a base, os fundamentos do Espiritismo. Então, nós trazemos também, na terceira fase, que também tem vários capítulos, né, um pouco mais dessa questão. Nós exploramos todo o pós-Kardec, incluindo aspectos como o processo dos espíritas, trazendo mais informações relevantes. Além disso, dessas 3 fases, nós temos alguns capítulos bônus que não se encaixaram, digamos assim, nessas 3 fases, mas que nós achamos importante destacar. Um deles é justamente sobre o fim da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, né? Não confundir com a Sociedade Anônima. Além disso, temos apêndices, cerca de 6 apêndices, e um índice remissivo que ajuda, então, no caso da pesquisa, as pessoas que adquirirem o exemplar físico, né, para localizarem melhor todos os personagens ao longo do livro. Então, nós temos no final também um índice remissivo. É dessa forma, basicamente, que está estruturado o livro. Perfeito. Carlos, Beleza, né? Vá daí. deixa eu aproveitar a pergunta do Bruno e voltar no que eu falei quando eu te conheci, né? Você já estava pesquisando sobre os médiuns, você já tinha um trabalho bem interessante, bem adiantado de pesquisas com relação aos médiuns da codificação, né, que você focou
nesse objeto de estudo, mas explica para a gente, né? Porque às vezes você fala fontes primárias, a pesquisa, né? Qual é a dificuldade? O que é a fonte primária? Esclarece melhor, né, qual a importância da fonte primária nesse trabalho de, 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 de resgatar memórias, de reconstruir a história. Então, qual é a diferença de linguagem, né? De fazer um artigo, né, que a gente fala que tem uma metodologia nos moldes acadêmicos, uma linguagem, quando eu falo para o Bruno até fica bravo, vocês ficam falando que é chato o trabalho científico, acadêmico, e eu acho que é chato mesmo, mas eu queria que você pontuasse assim, né, a importância, o que é uma fonte primária, a importância da metodologia, e qual é a diferença da escrita, né, para escrever um artigo, e agora você está transformando isso, né, nessas várias fases, né, na escrita de um livro. Esse foi o maior desafio, porque normalmente no artigo científico nós pensamos de tal forma que qualquer afirmativa no artigo científico tem que ter a correspondente fonte de informação, né? Então, de onde você tirou aquilo, você pode até tirar algumas conclusões a partir de algumas premissas, mas essas premissas vieram de onde? Então, você tem que saber quem já estudou esse assunto antes e trazer esse tipo de informação. No caso da história, né, nós temos, por exemplo, um personagem. Quais foram as médiuns que ajudaram Allan Kardec na primeira edição do Livro dos Espíritos, né? Então, nós tínhamos informações que vinham de uma fonte secundária, que era o livro do Canuto Abreu, né, o Livro dos Espíritos, suas tradições históricas e lendárias. Então, lá nós trazíamos ou obtínhamos informações sobre as irmãs Bodin. Mas de onde vieram estas informações? Então, nós não tínhamos esse lastro da origem da informação. A informação pode vir de via mediúnica, pode ser a opinião de alguma pessoa, ou pode estar documentada. E nós saímos, então, saímos na busca de uma documentação que sustentasse, então, a afirmativa de que as irmãs Bodin trabalharam com Kardec. Então, nós tínhamos que, por isso que eu às vezes chamo de uma pesquisa nos moldes forenses, porque o objetivo para identificar, né, trazer a identidade de uma determinada pessoa, nós partimos de poucas informações, poucas revelações dadas, por exemplo, por Kardec, de quem seriam essas pessoas. Então, nós temos as irmãs Bodin moraram na rua Rochechouart e depois mudaram para a rua Lamartine, depois se casaram e se dispersaram. Eram essas 4 informações, basicamente, que nós tínhamos dela. E como descobrir a identidade? Então, nós fomos buscando quem morava nas ruas que Kardec falou, se encontrávamos alguém que se chamava Bodin, e assim por diante. Então, a fonte primária, no caso da identidade de uma pessoa, são seus registros de estado civil. Então, eu tenho que ir num cartório, né, na França, no caso, e como está tudo digitalizado, é muito mais fácil a consulta à distância, para verificar lá se eu encontro, né, a certidão, o registro de nascimento, ou o registro de casamento, ou o registro de óbito de um personagem. Encontrei, e esse personagem, através de outras fontes primárias, como, por exemplo, jornais da época, né, que associam aquela personagem, ou aquele nome, a um determinado endereço, e através desse cruzamento de informações, nós chegamos a uma informação robusta, de qualidade. Agora, passar isso para o livro que é o desafio, porque se eu for colocar, na verdade, todos os capítulos estão embasados em fontes primárias, mas se eu for me preocupar em qualquer afirmativa que eu coloco lá, associar uma fonte primária, a leitura fica um pouco chata, né? Então, foi um desafio, espero que tenha tido sucesso, depois que as pessoas comprarem e lerem, é que vão realmente ver se houve diferença entre um artigo científico e um livro, né? Mas nós tivemos a ajuda de vários colegas, né? Vários
pares que ajudaram na revisão, e apesar de nós imprimirmos essa linguagem um pouco mais fluida, digamos assim, ainda buscamos manter a associação a fontes primárias, por isso que tem esse número de notas. Então, a pessoa pode ler normalmente, sem passar pelas notas, e se ela quer não ler como se fosse um romance histórico, não é? Mas sim estudar a historiografia espírita, daí ela pode se voltar para as notas, estudar, consultar essas notas e assim por diante. Bom, Carlos Sete, aproveitando a deixa de Adair, né? Adair revelou até as nossas conversas de bastidores. Né? Quando a gente grava as lives, eu peço a Adair, para de dizer que a pesquisa é chata, né? Que essa coisa de até os documentos cansa, é chato, que tira o interesse. Né? Mas ele está certo, tem que ser como é. Mas veja bem, acompanhando teu trabalho no CSA e partindo para o livro, né? É verdade, embora que hoje menos, né? Quando a gente ia fazer aquela pesquisa ali naquela, me perdoe dizer isso, mas o Facebook é como uma tripa, né? Quando você passa muito tempo sem, você entra ali e vai subindo. Claro que tem muita coisa, conteúdo que você encontra ali, conteúdo chato, a palavra aí que o Adair usou. Tem muita coisa na pesquisa que não é interessante. Aí vamos para o livro, né? Por que o leitor deve ter o interesse de ler a tua obra, lançada ontem, mas um pedido, né? Você podia me dizer algumas coisas interessantes que tem na obra Espírito sobre Investigação? Então, nós, como dissemos, sempre buscamos trazer coisas inéditas. Não inéditas para aqueles nossos leitores do CSI no Facebook, né? Porque aqueles que acompanharam realmente não vão encontrar muitas novidades, embora encontrem algumas, que nós reservamos apenas para o livro, né? Mas, às vezes, as pessoas perguntam, por exemplo, com relação aos personagens, né? O que adianta saber quem foi as meninas Baudin, que elas não eram adolescentes, mas já tinham 28, 30 anos? O que me interessa saber a identidade da senhora Costel, que na verdade se chamava Lescaut, né? Na verdade, esse sobrenome de casada, ela chamava Guillaume Letier, seu sobrenome. Mas, sob o ponto de vista da doutrina formada, né? Não, isso não é importante, mas sobre o aspecto da evolução da doutrina, como ela foi construída, da história da doutrina, resgatar todos esses personagens é muito importante. E nós estamos seguindo as próprias recomendações de Allan Kardec, né? Em Obras Póstumas, ele consulta o espírito Hahnemann sobre quem deveria fazer a revisão do Livro dos Espíritos. Então, as irmãs Baudin ajudaram na confecção da primeira edição, mas depois essas perguntas sofreram uma revisão e foi a médium, senhorita Celina Becquet, conhecida como Celina Jafé, que o ajudou nessa revisão. Mas Kardec pensava antes em utilizar um médium que é só identificado como B. Nós não sabemos quem é esse médium, mas Hahnemann falou, não, esse não é um bom médium, não. Nós não recomendamos que você utilize. Ora, se existe essa preocupação dos espíritos e do próprio Kardec, quando consultava Hahnemann, sobre determinado médium, é que ele tem alguma influência no trabalho, né? Então, aqueles que foram utilizados por quê? Porque tem também alguma influência positiva no trabalho. E se nós vemos no Livro dos Espíritos, no Livro dos Médiuns, perdão, nós encontramos um capítulo dedicado à influência pessoal do médium nas comunicações. Então, conhecer esses médiuns, saber em que contexto eles estavam vivendo, quais as influências intelectuais que estavam submetidos, né?
quais as ideias que compartilhavam, tudo isso nos ajuda a entender um pouco mais como foi a evolução da doutrina espírita. Esse do ponto de vista da doutrina em si, mas nós temos o aspecto histórico. E o próprio Allan Kardec comenta na Revista Espírita que é preciso conhecer esses pioneiros da doutrina espírita para que a história apócrifa não prevaleça no futuro. Então, nós conhecendo todos esses médiuns, sabendo as razões porque houve uma certa ruptura, ou porque muitos desertaram Kardec por volta de 1865, saber por quê, o que pensavam esses médiuns e os espíritos que os acompanharam depois de abandonarem Kardec, tudo isso nos ajuda a ter uma compreensão assim, muito maior do que seja a doutrina espírita. Adair. Você mencionou que para a doutrina espírita, né, nada muda para quem estuda, para quem lê. Eu queria trazer uma pesquisa que o Marco Milani fez e apresentou nesse último Enlip, né, que ele fez com dirigentes espíritas, né, do Estado de São Paulo, e basicamente com relação às 5 obras básicas, né, que muita gente até chama de Pentateuco, né, para mostrar até esse religiosismo exacerbado que a gente tem, né, que existe no movimento espírita. Então, eu queria fazer uma pergunta. Nessa pesquisa que o Marco fez, e chamou muita atenção essa pesquisa que ele apresentou no Enlip, foi a baixa porcentagem de dirigentes espíritas que já tinham lido, né, as 5 obras básicas. Né? E ele colocou as porcentagens, né? Foi uma pesquisa quantitativa, né? Ele fez um levantamento dos dirigentes que responderam. Então, quando a gente vê aquela baixa porcentagem, lendo, por exemplo, O Céu e o Inferno, a Gênese, né? Focando muito no Evangelho segundo o Espiritismo, no Livro dos Espíritos, aí eu queria te provocar, Carlos. A gente sabe, né, que quando a gente é picado pela mosquinha da pesquisa, a gente tem aquele interesse, né, particular, ainda mais quando a gente encontra colegas pesquisadores, né, que a gente chama daquela pesquisa colaborativa. O Bruno bem lembrou da importância que o Charles tem, né, porque nem todos os arquivos estão digitalizados na França, né, então ainda exige, né, a ida, né, do pesquisador nos respectivos locais, abrindo caixas, marcando horário, aquilo que era feito, né, lá pelos nossos pesquisadores anteriores, né, que antecederam a gente, Canuto Abreu, o Carlos, o Eduardo Carvalho, que eu sou fã, né, que fica imaginando o trabalho que dava de ir em loco. Aí eu queria te provocar, Carlos, para esse público, né, onde os dirigentes espíritas, né, temos uma quantidade muito grande que não conhece e estudaram as 5 obras básicas, o que diremos, né, das demais obras. Né? Eu vou reiterar, por que você acha, né, que é importante esse tipo de pesquisa? A gente trazer luz, né, para os médiuns, essa busca que você fez, a gente trabalhando para estudar a Gênese, trazendo as fontes primárias, indo até o final do século XIX, chegando no movimento espírita nascente aqui no Brasil, né, que eu acabei escrevendo sobre Torteroli, que ainda nós vamos conversar, eu e Bruno. Né? Por que você acha que tem importância isso? Ou nós não estamos escrevendo para o público atual? Nós estamos deixando algo, um legado, né, para o futuro. Fala um pouquinho para a gente. É exatamente isso que você falou aí no final, né? Porque existem vários públicos, né? Eu trabalho aqui no Centro Espírita Amor de Jesus, em Jacareí, e eu sei muito bem qual a necessidade das pessoas que nos procuram, né?
Então, o primeiro contato dessas pessoas com o espiritismo, né, é em razão da busca de consolo, na busca da solução de problemas de todas as naturezas, né? E, como expositor na casa, nós procuramos sempre despertar a pessoa, porque entendemos que tem um momento em que ela ainda está se sentindo doente, mas ela não pode se vitimizar pela vida inteira e continuar chegando ao centro espírita só para ver a palestra, eventualmente tomar um passe, água fluidificada, ou até, às vezes, participar de um estudo sistemático da doutrina espírita, mas sem dar novos passos, né? O que acontece muito é que a pessoa fica nessa posição, nesse status quo, e nós buscamos acolher, mas nós buscamos estimular as pessoas a darem outros passos. E é verdade que muitas casas espíritas se concentram, quando ainda estão mais dedicadas ao estudo, né, nas 3 obras consideradas fundamentais. Nós mesmos, no Amor a Jesus, começamos não com a primeira obra fundamental, que é o Livro dos Espíritos, mas com o Evangelho segundo o Espiritismo. Depois, sim, o Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns. O Céu, o Inferno e a Gênesis não fazem parte da grade que normalmente é oferecida às pessoas. Mas eu também sempre destaco que quem estuda, quem para nos 3 primeiros livros, não conhece a doutrina espírita, porque muitos conceitos, não muitos, mas alguns conceitos evoluíram, né? Então, o que Kardec pensava nas 3 primeiras obras fundamentais, nas 2 últimas, só falando das obras fundamentais, né? Não dos opúsculos, nem da Revista Espírita, que também são muito importantes para ajudarem no entendimento mais completo da doutrina espírita. Mas, se não conhecem a 4ª edição do Céu e Inferno, a 5ª edição de A Gênese, que são as 2 últimas obras que traduzem, conforme o próprio Henri Sauce falou, que devem traduzir melhor o pensamento de Allan Kardec, por serem as últimas edições preparadas pelo codificador. Então, vai estar perdendo, pelo menos para alguns aspectos da doutrina espírita, vai estar perdendo conhecimento. É claro que se a necessidade da pessoa for outra, né, for apenas de buscar o lenitivo para suas dores e se mantém nessa posição por um largo período de tempo, ela não vai encontrar valor em estudar as demais obras. Mas nós não podemos ficar parados, né? Eu já tenho muito mais tempo do que o Adair na doutrina espírita, mais de 30 anos, né? Então, já passei por várias fases, né? Digamos assim, busquei estudar as obras fundamentais, depois me dediquei bastante a algumas obras subsidiárias, principalmente de Manuel Filomeno de Miranda, André Luiz, né? Depois retornei a Kardec para estudar com mais profundidade todas essas obras fundamentais e também a Revista Espírita, e associando a isso cursos com temas atuais para podermos analisar esses temas atuais sob a perspectiva da doutrina espírita, até que agora, com 61 anos de idade, né, um pouco antes, evidentemente, essa questão da história me chamou a atenção por perceber que a historiografia era muito pobre, exatamente, a história era muito rica e a historiografia, né, como se contava a história da doutrina espírita, era muito falha, era muito pobre. Então, por isso, nós dedicamos a isso. Mas nós sabemos que não é um assunto que seduz muitas pessoas, principalmente por... nós precisamos dividir os grupos, né? Alguns grupos que acreditamos ser pequenos, sim, acham interesse nesse tipo de informação. Mas eu acredito que esse trabalho que nós estamos fazendo de história realmente talvez seja mais usado, mais apreciado num futuro, quando a doutrina espírita já estiver mais bem estabelecida e questões outras, né, que afligem as pessoas de maneira geral, inclusive dentro do próprio movimento espírita, né, sejam resolvidas, sejam apaziguadas essas situações. Bom, você falou aí, Carlos, no futuro, e daí a importância do livro, né?
desse legado que vai ficar para os espíritas do futuro, né? E eu vou te fazer uma pergunta, como surgiu a ideia do livro, mas eu queria que você compreendesse o teor do que eu vou colocar aqui agora, né? Você falou no teu trabalho aí em Jacareí, né? Na Casa Espírita você faz parte, eu faço parte aqui em Recife de uma casa grande, uma casa tradicional, a Casa dos Humildes, né? E durante muito tempo, Carlos, eu divulguei os vídeos de Simone Privato, a obra dela. Eu, a princípio, acreditava na adulteração, né? E me comunicava até por e-mail com ela uma vez ou outra. E tem um lado triste essas coisas, não é, Carlos? Né? A partir do momento quando eu me convenci da não adulteração, né? Entrevistei o Paulo Henrique Figueiredo também, e eu não titubeei, eu gravei um depoimento público, claro que não tive mais o feedback dessas pessoas que, mesmo esporadicamente, eu me comunicava. Eu não vou dizer que as relações foram cortadas, mas já não houve mais o contato, né? E aí, o que é que acontece? Eu gravei um vídeo e dei meu depoimento. E o que é que a gente falava, né? Porque a tese, na época da adulteração da Gênese, foi lançado o livro da Simone, então foi lançado a Gênese, a 4ª edição, nada contra. Que bom a 4ª edição, embora o pensamento do autor está o último pensamento é a 5ª edição, mas que bom, todas as edições aí à disposição. Mas eu sempre respondi aqui, Carlos, e aí entendo o teor da minha pergunta, porque eu sempre pensei também, seria bom um livro, né? Como eu disse a você, aquela tripa ali do Facebook, e vocês, quando eu abordava daí, né? Não, a gente está publicando artigos científicos no Jornal de Estudos Espíritas, inclusive os nossos últimos programas, meu e a daí, foi sobre essas 3 partes, né, do artigo da Gênese. Mas o que acontece? Com o lançamento da tua obra, Carlos Sete, acredita, eu acho que você sabe disso, São Paulo não é outro planeta, deve existir pessoas assim, ainda tem uma minoria mini que ainda acredita na tese da adulteração. São aqueles cegos que não vão mudar. Não adianta você trazer uma montanha de provas. E uma amiga de outra instituição, sabendo agora, né, eu divulguei, quando eu faço palestra aqui, eu cito a obra que virá, né, aqui para o Recife virá ainda, né? Então, ela me faz a seguinte colocação, né? Oi, mas você não disse que eles não queriam fazer livros, escrever livros? Já estão escrevendo, né? Aí, a pergunta que eu te faço, eu queria colocar esse teor, Carlos, que é muito importante você dizer para a gente o que te motivou a escrever essa obra, a concentrar todo esse material da pesquisa num livro. E, para concluir, eu sou a favor, sou favorável, então, grito loas aqui, e o Charles Kemp vai mais ainda. Ele torce para não ficar num livro só, que venha mais livros. Eu estou de acordo com ele. Então, isso posto, o que te motivou a concentrar tudo no livro? Como surgiu a ideia do livro? Pois é, eu não tinha interesse, e, na verdade, foi assim, com muita relutância que eu resolvi escrevê-lo. Porque, como já foi falado, daí na sua última pergunta deixou claro, né? Esse é um trabalho, um legado para o futuro, né? E então eu sempre argumentei o trabalho que vai dar para escrever esse livro não vai compensar, né, a impressão do próprio livro, porque não vai ser um sucesso de vendas, provavelmente, porque o interesse pelo assunto talvez não seja tão grande, não seja tão cativante como é para nós, pesquisadores, né? E, então, já tinha a disponibilidade das informações, porque eu compartilho tudo no Facebook, naquela tripa, né, como você disse, mas existia a opção de você fazer busca, né? Você usando a lupa no Facebook, você pode colocar o nome de uma
pessoa, de um personagem ou de evento que você está querendo, e ele vai varrer toda aquela tripa e vai mostrar lá as publicações onde se encontra aquele nome, né? Nós usávamos hashtags, mas no Facebook não funcionava muito bem, mas essa ferramenta de busca, essa lupa, funcionava perfeitamente. Então, falei, quem quiser realmente, que goste da pesquisa, vai ter um trabalho maior, mas é só usá-la, a ferramenta, e vai encontrar todas as informações. Ela pode costurar, estudar como quiser, né? Em paralelo a isso, eu tinha muitas pessoas, inclusive você e vários outros, que eu não vou elencar aqui, porque foram muitas, né? Demandando, né, esse livro, porque facilitaria muito o estudo, a pesquisa e etc. Mas eu resisti. Uma das últimas, eu posso até comentar, né, foi o Washington, que foi colega do Eduardo, lá do CCDPE, né, que é historiador também, e eu encontrei com ele e o Adair no último congresso da USE, foi no ano passado, né? Ou foi esse ano? Foi esse ano, em julho. E logo depois ele até me mandou um e-mail, né, me admoestando, entre aspas, né, dizendo que é da importância de escrever um livro, registro para o futuro e tal, né? Mas eu continuei resistindo, até que o Facebook passou a perna em mim, né? Apareceu uma mensagem no Facebook dizendo que a página clássica iria mudar para um novo formato. E que, se eu quisesse, eu poderia mudar já, ou daqui a um certo período eles iam mudar de qualquer jeito. Então, nessas circunstâncias, eu sempre aceito de primeira. E o que aconteceu? A lupa, a ferramenta de busca, deixou de funcionar. Se eu colocasse Dumbbell, eu falo Dumbbell, que foi o primeiro médium, o primeiro post que eu tenho lá, é um registro de nascimento, eu acho, ou de óbito do senhor Dumbbell, provavelmente de óbito do senhor Dumbbell, que foi o médium de Erasto, né? Um dos principais espíritos do Livro dos Médiuns. E Dumbbell não aparecia mais. E comecei a procurar outros personagens e nada. Daí eu pude perceber que a indexação que o Facebook fazia de todo o banco de dados da página deixou de ser feita e começou a ser feita apenas a partir daquele momento em que mudou da página clássica para a página atual. Daí eu falei, então agora ficou... Eu, como fazia um backup periódico do Facebook, eu consigo ver offline, né, usando o Ctrl F, né, a ferramenta de busca, os meus posts, mas para as pessoas isso não seria mais possível. Então, a partir desse incentivo, inclusive familiares, né, porque como eu estou aposentado, né, então eu tenho que ter atividade para fazer, né, então me recomendaram fortemente que me dedicasse a fazer o livro. Mas foi, no final das contas, né, esse golpe do Facebook que me fez fazer, né? É uma tarefa assim, bastante trabalhosa, para mim é bastante sofrida, né? Porque eu gosto da pesquisa bruta. A pesquisa bruta está lá no Facebook. Daí transformar essa pesquisa bruta, né? Costurar todos os temas e colocar numa linguagem um pouco mais fluida, né? Assim, é muito, muito dolorido para mim, né? Espero ter tido algum sucesso, né? Como eu disse, vamos aguardar o feedback das pessoas, mas foi esse esforço que nós fizemos. Agora, eu não sei se realmente existe alguma conspiração também, entre aspas, né? Porque depois que o livro ficou pronto, né, foi para a diagramação. Quando a diagramação ficou pronta, e depois nós tivemos que fazer alguns ajustes na diagramação, somente por causa do índice remissivo, né? Porque daí a posição das páginas é muito importante. Lá, para meados de novembro, não é que a ferramenta de busca do Facebook voltou a funcionar? Eu acho que eles fizeram, depois de um certo tempo, porque tem muitas páginas, né? Eles indexaram daí o banco de dados da minha página, e daí agora está funcionando.
Então, qualquer um pode agora voltar a procurar Dumbbell, vai encontrar o primeiro post do Dumbbell lá em agosto de 2018, se não me engano, 4 de agosto de 2018, quando eu lancei a página. Mas é aquilo que você disse, né, Bruno? É uma tripa, daí os assuntos estão meio jogados, alguns são importantes, outros não são tão interessantes para determinadas pessoas. E nesse livro, pelo menos, nós estamos lá numa sequência cronológica, né, abordando os principais pontos. Outra dificuldade foi extrair ou escolher aquilo que faria parte do livro, porque nós não queríamos um livro assim tão denso, né, como o livro do Torteroli. Então, nosso livro tem 400 e poucas páginas, então nós tivemos que reduzir, escolher, né, alguns temas que ficariam de fora. Essa talvez tenha sido uma parte difícil também do trabalho. Então, foi por isso, né? Eu, por mim mesmo, não escreveria. Eu vou torcer para o Facebook retirar a ferramenta de novo, viu? Retirar de novo. Mas agora já está pronto, né? Então... Não, mas esquenta quer outros, eu também. A gente quer mais. Vá daí. Bruno, eu me senti meio abrangido na pergunta, né? Porque ela foi feita meio no plural. Né? Então, eu gostaria de dar a minha resposta e o meu testemunho. Não, Adair, até porque você também lançou um livro de documentos, né? Perfeito? Então, exato. E quando você fez a pergunta, né, foi no plural, então eu me senti assim na necessidade de participar da resposta. Quando eu me aproximei do Carlos, a gente está falando de coisa de 3 anos para cá. Né? E eu deixo tudo guardado no WhatsApp. Né? E eu ainda vou fazer esse levantamento para ver a quantidade de troca de informações que essas pesquisas, que a gente chama pesquisa colaborativa, né? A quantidade de palavras e textos que a gente trocou, eu vou quantificar isso. É que as pessoas, às vezes, não têm ideia. Então, no primeiro momento, o que estava acontecendo? Né? O Carlos, com relação ao assunto à Gênese, né? Ele tinha algo que chamava a atenção, que não fechava a história no livro da Simone Privato. Num primeiro momento, eu tinha assistido a palestra da Simone Privato, tinha comprado o livro O Legado de Allan Kardec, tinha lido o livro de Allan Kardec, e num primeiro momento, principalmente quando eu saí da apresentação aqui na Zona Norte, em São Paulo, eu primeiro fui picado ali, acho que naquele momento, pela mosquinha da pesquisa. Eu falei, nossa, que bacana, né, o trabalho dessa pesquisadora, que coisa bem feita. Né? Então, aquele primeiro sentimento ali de admiração com a Simone Privato. E aí, totalmente convencido que alguma coisa realmente tinha acontecido com relação à Gênese. E os documentos, né, da Livraria Limarie, no Museu Acol, começaram a surgir, começaram a chegar aqui no Brasil. Então, houve uma troca muito grande de informação, de documentos com o Carlos, no primeiro momento, e depois com a Luciana. Mas quando eu falo a quantidade, é muita coisa. Né? Então, são centenas e centenas e centenas de documentos que a gente pesquisava, mandava, olha e tal, e o Carlos mostrou naquele primeiro momento a dúvida que o afligia. Falou, olha, não está fechando. E eu falei, não, Carlos, está tudo certo, está aqui, tal, tal. E aí lia, tanto que o livro da Simone Privato foi, durante muito tempo, o livro de cabeceira. Né? Eu lia, tanto que ele chegou a desmontar. Né, Carlos? A gente até brinca, né? Porque ele desmontou, literalmente, a cola não segurou de tanto que eu manuseei. Aconteceu, acho que o mesmo com a edição do Carlos, de tanto que a gente manipulou, leu, estudou, viu aqui. Então, a troca foi muito grande. Então, como foram aparecer nos documentos? As pesquisas começaram a deslanchar. Né? Começou aquelas peças que eu sempre falei aqui, de quebra-cabeça, mostrarem outra imagem, que não aquela, né, que a Simone tinha disponível para ela, com as peças do quebra-cabeça que ela tinha. Então, começou a se formar outra imagem. Mas essa imagem não se formou de pronto. Né? Exigiu horas, centenas e centenas de horas. Então, qual era a ideia? Era fechar o quebra-cabeça. E
eu particularmente, eu sou engenheiro, né? O Carlos é engenheiro também, e eu não sou da área acadêmica, então eu precisei estudar a parte da metodologia também de como desenvolver uma pesquisa historiográfica, né? Então, delimitar o tempo, delimitar o espaço, colocar o objeto, colocar a hipótese, ver os documentos que respondem àquela questão, ver o que os documentos falam, o que perguntar para o documento, e isso demandou praticamente 2 anos e meio. Até o quê? Fechar o quadro para a gente. Né? Particularmente para mim, né? Para o Carlos, a Lucy fez antes. E aí foram feitos 3 artigos, 2 publicados e falta o terceiro. Então, qual era o interesse primeiro da gente? Era exatamente, eu particularmente, aprender a metodologia, né? Como transmitir esse conhecimento de uma forma não inferindo conclusões, mas se chegando com conclusões com uma determinada metodologia, e a gente conseguiu fazer isso. Então, num primeiro momento, eram os artigos. Por que os artigos? Por causa da metodologia envolvida, para não deixar a margem, a falha na pesquisa que a gente estava fazendo. Então, por que não, naquele momento, escrever o livro? Não era, a gente não ia escrever livro nenhum, era fazer os artigos. E aí essa troca de... A gente vai amadurecendo, vai crescendo, você perguntando, o outro perguntando, tal, e aí encerrou essa parte da Gênese. E abriu um campo para eu entender, eu particularmente, aí, entender o movimento espírita aqui no Brasil. Então, acusavam Leymarie de um monte de coisa, que Rusteng chegou aqui através de Leymarie, e a gente foi pesquisar isso. Esbarramos com a figura que é o Torteroli e desenvolvemos uma pesquisa muito grande. Só que em forma de livro, no primeiro momento. Mas um livro não todo fundamentado com as fontes primárias também. Que esse livro vai virar um artigo. Que esse livro eu não concluo nada. Então, eu estou dando um exemplo. Então, desse livro, provavelmente, ele vai virar vários artigos, né, para vários pesquisadores, porque ele virou um grande dossiê de fontes relativas a esse personagem. Aí o Carlos tinha encerrado, né, a fase da Gênese. O congresso da USE foi em junho. É inacreditável que o Carlos foi cobrado em julho, pelo Washington e por algumas pessoas, e está entregando um livro em dezembro, ou seja, em novembro. Né? E a pesquisa do Torteroli, da pesquisa inicial e a escrita do livro, demorou 6, 7 meses. Também foi num tempo recorde. Né? Então, respondendo a pergunta, então, mas eles não iam escrever livro? A resposta que eu vou dar é a seguinte: olha, que bom que a gente está deixando mais material para que seja estudado, né? Para que possa ser contestado, para que possa servir como é que é? Um início para novos pesquisadores, né? E se novas fontes primárias forem surgindo, a gente vai fechando, construindo a história do Espiritismo. Então, outros livros, provavelmente, até a Gênese, que já passou na cabeça da gente, os 3 artigos agora virarem, né, um livro. Queria só comentar duas coisas rápidas, né? Só para não criar expectativa também. Né? Nesse meu livro, Espíritos sobre Investigação, que eu trato de espíritos encarnados e desencarnados, né? Senão fica a impressão que é só de espíritos, não. Muitos dos personagens, dos médiuns, do próprio Rivai, o Leymarie, eles são tratados no livro, né? Além de alguns espíritos, como Jorge e espíritos que estão lá no céu e no inferno. Mas sobre a Gênese especificamente, nós temos um capítulo diminuto, né? É um dos menores capítulos, talvez, não é um capítulo extenso, em que nós comentamos sobre essa questão de a Gênese, mas não é um livro que tem uma dedicação muito grande. Talvez no futuro, como a Adair falou, a gente coloque em livro mais coisas que nós já temos nesses 3 artigos, os 2 publicados e outro já submetido. Né? E outra questão é que tanto o meu livro quanto o da Adair, né, estão saindo pela editora do CCDPE, né, que é voltada à história do Espiritismo. Né? Então, todos os direitos
nós, evidentemente, que doamos para essa instituição, e eles não ganham nada com isso, né? Na verdade, só estão administrando todo esse imenso patrimônio que eles têm lá, né? Muitas revistas, muitos manuscritos, né? Que ainda precisam ser trabalhados, ou seja, precisam ser digitalizados, precisam ser selecionados. Na verdade, eu não tenho um envolvimento tão grande, porque eu não moro em São Paulo, né? Mas o Adair é diretor do CCDPE, né? Talvez possa dar mais informações dessas atividades que são realizadas lá. E é isso que qualquer eventual ganho com o livro, né? Vai para essas atividades do CCDPE. Não, bem importante a lembrança, Bruno, só para concluir, né, que teve a eleição agora, esse mês, da nova diretoria que assume em 2023, né? Eu estou assumindo uma das diretorias, e é bem isso que o Carlos falou, né? É uma entidade nova, que é a materialização do sonho do Eduardo Carvalho Monteiro, né? Um grande pesquisador, uma grande referência no movimento espírita, e o CCDE está fazendo um trabalho maravilhoso, né? Então, a gente está assumindo lá, e todos esses livros, é o que o Carlos falou, não só não ganhamos, né? Como parte a gente ainda ajudou na confecção dele. Então, nós não temos interesse em publicar livros, a gente tem interesse em converter as pesquisas, né, de uma maneira mais gostosa de ser lida. Porque eu vou reiterar, é chato ler um artigo científico, é chato ler um artigo acadêmico. Vai lá, Bruno. Não tem, pelo menos no CCDPE, né? Não tem como ser chato, né? Está ali com Julianês, o querido Pedro Nakano, né? E ainda chega aqueles obsessores de vez em quando, né? Vanderlei, Eri, né? Então não tem como ser chato aquilo ali. Mas, Carlos Fetti, para dar uma saída dessa vibe, né? Embora a pergunta foi muito boa e a resposta de cada qual aqui brilhante, eu acho que dirimiu qualquer dúvida e qualquer xistezinho, porque a pergunta, quando o pessoal faz, vocês sabem o que é movimento espírita, né? Sempre tem uma pitada de oi, né? Então, foi fantástica as devidas colocações, né? Mas, Carlos, o povo gosta também, né, de novidade, meu amigo, né? Então, você vai revelar. Eu quero saber o que é que essa obra, esse livraço, traz de coisas novas. Diga aí umas novidades da obra, né, Os Espíritos sobre Investigação. Pois é, nós trazemos algumas informações que nós não colocamos ainda no Facebook, por isso são inéditas. Por exemplo, a prisão de Rivaio, né? A prisão por um dia de Rivaio. Então, é diferente do que foi exposto naquele filme sobre a vida de Kardec, né? Kardec, nós não encontramos nenhum registro de que ele tenha sido preso. Mas Rivaio, sim, na década de 1840, né? Ele ficou preso por um dia, nada grave, burocrático apenas, né? Como nós revelamos lá no livro. Nós não temos a razão exata, mas nós sabemos que foi apenas por 24 horas, quando ele ainda trabalhava, provavelmente, na Guarda Nacional de Paris. Então, nós falamos do envolvimento dele também em alguns conflitos, ou o envolvimento ou não em alguns conflitos armados, principalmente da Revolução de 1832, que teve vários mortos, né? E, nesta época, Kardec estava em Paris e participava num batalhão, numa legião de granadeiros. Então, nós trazemos também essas informações, trazemos detalhes sobre a doença que afligiu Kardec, né? Ele tinha problemas cardíacos, né? Então, a partir dos sintomas que ele descrevia nas cartas, né? Existem várias cartas com sintomas, né? Tanto ele quanto a Amélie Boudet, que também tinha um outro problema no aparelho digestivo. E, a partir desses sintomas que se encontram nas cartas, nós conversamos com médicos, né, que nos deram um diagnóstico provável de quais
eram as doenças que afligiam o casal Kardec. E temos também, já havíamos adiantado aí com relação ao fim da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, né? Seus últimos presidentes, né, Émilie Blanc e outros, foram adeptos de uma ideia que era a do imortalismo. Até aí tudo bem, né? Porque nós acreditamos na imortalidade da alma. Mas eles eles prescindiam da crença na existência de Deus, né? Disseram, não dá para provar, né? Como se fossem agnósticos, né? Então, nós preferimos aqui focar mais na mediunidade, na comprovação da imortalidade da alma, do que na existência de Deus. Também não vemos, eles falando, né? Não vemos necessidade da prece, da oração, né? Para que fazer numa reunião mediúnica uma prece introdutória, se para uma reação química ou um fenômeno físico qualquer, né, para ele se realizar, eu não preciso fazer uma oração. Então, para que uma manifestação mediúnica também não fazer uma oração? Foram presidentes da sociedade fundada por Allan Kardec, a Sociedade Parisiense, não a Sociedade Anônima. A Sociedade Anônima, fundada por Amélie Boudet, seguiu com Lemarie e outros, né? E, em um outro ramo, a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, que seguiu esse outro ramo, e este fim se dá com as ideias imortalistas que foram criticadas por Leon Denis, por Gabriel Delany e por Lemarie, né? Infelizmente, fizeram com que, pelo menos no final do século XIX, ela deixasse de existir. Nós não encontramos a dissolução formal, perdemos o rastro, mas a partir dos seus 3 últimos presidentes, né, nós deixamos de encontrar mais informações sobre essa sociedade. Isso é-nos um alerta para os dias atuais, né? Nós temos a doutrina espírita do jeito que ela é. Nós podemos estudar e ler de tudo, né? E isso é uma obrigação para todos que querem evoluir, que querem se desenvolver. O problema que nós vemos é quando pessoas querem trazer de forma forçada essas outras coisas que admiram em outras filosofias, em outros ramos da ciência, para dentro da doutrina espírita, como aconteceu com o imortalismo. Então, a crença em Deus é dispensável, a oração é dispensável, mas isso não é a doutrina espírita. Isso é a doutrina espírita segundo aqueles presidentes, últimos presidentes da sociedade. Então, eu aceito ou não. Se eu não aceito determinado aspecto da doutrina espírita, ou eu aguardo o momento que ele possa evoluir, e a doutrina espírita é progressiva. Nós podemos aceitar novidades, mas nós temos que ter um método para aceitar novidades. E até hoje esse método não está em place, né? não está funcionando, né? Porque como faríamos, né, para que uma determinada informação fosse incorporada à doutrina espírita? O colega Alexandre, lá do Jornal de Estudos Espíritas, tem uma proposta que eu acho até muito razoável, né, que é submeter esses artigos de natureza científica, né, a jornais especializados, como o Jornal de Estudos Espíritas, submeter essa informação ao crivo do movimento espírita e aí, então, obter um consenso, né? Não é porque alguém tem uma certa ideia, eu admiro esse filósofo aqui, quanta coisa boa, então eu vou aqui moldar a doutrina espírita, é um tipo de sincretismo que existe de todos os tipos, infelizmente, né, na doutrina espírita. Desde pseudociência, né, até ciência, mas que não tem nada a ver com o espiritismo, por exemplo, trazer física quântica para dentro do... querer fazer algum tipo de associação infundada, né? Então, nós temos que ter esse cuidado com a doutrina espírita. O Charles Kemp falou algum tempo atrás que a biografia de Rivaio ia ser reescrita, a biografia de Allan Kardec ia ser reescrita.
e o pós-Kardec, a historiografia, né, ia ser reescrito. Então, usando essas informações que a gente tem com a fonte primária, essas pesquisas que se iniciaram, né, principalmente nos últimos 3, 4 anos para cá, se enxerga que muita coisa, né, do que existe hoje e é afirmado pelo movimento espírita, por culpa, né, culpa entre aspas, do que a gente tem nessas várias biografias, nesses vários livros historiográficos que a gente sabe que tem uma pobreza de fontes primárias muito grande, que às vezes atribuem, né, a derrocada do espiritismo na França e colocam Leymarie como grande culpado. Aí você traz uma informação dessa, né, a ele que foi o culpado da sociedade parisiense ter sido extinta. E agora a gente está vendo que são duas entidades que caminharam paralelo, né, com administrações próprias e paralelas, né, que a sociedade parisiense teve um caminho diferente da sociedade anônima. A gente vê Leymarie, que no primeiro momento colocou na Revista Espírita, né, abertura para, por exemplo, para a teosofia, mas logo nos anos seguintes também, ele chega e bloqueia e fala, não, né, nada a ver a teosofia, né, a gente achava uma coisa, não é nada daquilo. Você vê que vai ter uma reescrita e colocar os pingos nos is e deixar de crucificar talvez determinados personagens, né, atribuindo às vezes até culpas, né, ou responsabilidades do movimento espírita nascente no Brasil, né, por exemplo, a introdução de Rusteng, né, ser atribuída a Leymarie, e no Torteroli a gente já traz aquilo, mostrando que não, que já era estudado, independente de Leymarie ter assumido. Fala um pouquinho disso. Realmente tem muita coisa que no movimento espírita acabou sendo espalhada, né, divulgada, permeou todo o movimento, que são informações equivocadas, que são ideias apaixonadas, né, sobre determinado assunto. E nós trazemos no livro as fontes que mostram, como você bem falou aí, que Leymarie renegou a teosofia, sim, abriu espaço e depois de um certo tempo, ele, em 1 ou 2 textos, né, deixa bem claro a posição, sua posição e da Revista Espírita com relação a esse assunto, né, renegando completamente a teosofia. Já se falou também que criou-se uma rede rustanguista, né, de palestrantes que foram financiados por próprio Jean Guérin, um dos adeptos do rustanguismo, né, para levar a palavra dos 4 evangelhos de Rustang, né, inclusive financiados também por Leymarie. E nós, nesse livro, mostramos quais eram os palestrantes, quem eram os conferencistas, como eram chamados na época, né? E analisamos cada um deles para ver se qual era a ligação mais ou menos forte com o Rustang, e dessa forma desmistificamos completamente essa ideia e essa necessidade que algumas pessoas veem de crucificar uma pessoa, né? Obviamente que a doutrina espírita é o resultado de uma série muito grande de fatores, não é uma única pessoa que vai fazê-la ter sucesso ou não, como aqui no Brasil, né? E você também, no livro do Torteroli, coloca isso de maneira bastante clara, bastante evidente, né? Que o estudo das obras de Rustang começou bem antes desse envolvimento, digamos assim, da Revista Espírita em, de alguma maneira, publicizar informações sobre Rustang, que, aliás, foram também feitas pelo próprio Lei Espiritismo, né? Lei Espiritismo da União Espírita Francesa, que teve uma duração efêmera, né? As pessoas, não, União Espírita Francesa, o Lei Espiritismo, né, foram os bastiões que defenderam Kardec, mas eles tiveram uma duração bastante efêmera, e o próprio Lei Espiritismo, da mesma forma que a Revista Espírita, abriu espaço para discussão de ideias, inclusive sobre Rustang. Nós colocamos lá, exploramos essa questão no livro. Então,
Sobre o personagem de Marie, nós precisamos ainda estudar um pouco mais, né? Porque existem informações paralelas, digamos assim, movimentações, eventuais movimentações financeiras que nós precisamos aprofundar, né? Estamos junto com o Charles lá, esses são os documentos que precisam de visita presencial aos arquivos, porque não estão digitalizados, para conhecermos um pouco mais desse personagem. Mas aquilo que já colocamos no livro, e há bastante coisa, inclusive cartas, né, do arquivo Prévost, que não estão nem dos arquivos conhecidos aqui, nem no ACOL, nem no arquivo da FEAL, nem no arquivo Forestier, mas foram encontradas nos arquivos nacionais, ou melhor, nos arquivos municipais de Paris, que é o arquivo pessoal de Prévost. Lá nós temos cartas de Lemarie, mostrando que ele era um republicano, estava muito mais preocupado com essa questão da guerra franco-prussiana do que com a adulteração que não houve, né, do livro A Gênese. Então, é isso. E até no ano, né? Porque, no ano da publicação em 1872, no ano anterior ele estava fora, não é isso? Estava residindo fora. A publicação da quinta edição, em 1869, né? Em 1872 ele já tinha retornado a Paris, né? Mas até 1871 ele estava lá em Pampré, que é uma cidade a noroeste da França, onde ele tinha uma casa, então fugindo do cerco que depois iria se formar em Paris, né? A invasão da Prússia. Então, ele estava vivendo lá em Pampré, nessas cartas que ele troca com Prévost, numa cidade que fica um pouco mais ao norte da França, né? Ele mostra essas preocupações revolucionárias, mais do que questões doutrinárias, embora ele ainda mandasse alguns artigos para a Revista Espírita que foram efetivamente publicados, né? Está tudo isso lá no nosso livro. Então, ele traz... Para quem não frequentou o CSI no Facebook, nós podemos garantir que as 400 páginas do livro têm novidades, né? São novidades, informações inéditas, mesmo desconhecidas, ou correções sobre aquilo que se conhecia, né? Até de livros famosos, né? Por exemplo, um livro famoso do final do século XX, né, que não tem uma versão em português, né, que é, não lembro, A Mesa, o Livro, daquela pesquisadora francesa, né, ela traz uma informação equivocada, por exemplo, sobre Lemarie, dizendo que Lemarie tinha vindo ao Brasil antes mesmo da codificação, antes mesmo dos primeiros livros espíritas, e ele que espalhou as ideias espíritas aqui por volta da década de 1850, né? E Lemarie se exilou foi na Bélgica, né, em outro momento, antes de conhecer o espiritismo. Mas, então, muitos desses equívocos, né, nós trazemos e esclarecemos, buscamos esclarecer no livro. Bem, o Adair levantou essa questão, Carlos, do Lemarie, né? E você, muito bem intuído, você colocou que a gente não deve culpabilizar um indivíduo só no movimento desse, né, de ideias. Né? Eu gostei muito do Adair no programa do querido amigo Marcelo Firmino, da Abrade, né? Quando Adair foi perguntado se hoje Adair pensa que essa coisa, por exemplo, do religiosismo no Brasil, né, é mais um aspecto cultural ou foi uma imposição de uma grande instituição? O Adair, com toda sinceridade, disse que hoje ele acha que é um componente cultural mesmo do povo brasileiro. O que é que eu quero dizer com isso? Né? Que do mesmo jeito que a gente fez com Lemarie, quando a gente for fazer análise histórica, por exemplo, o Bezerra de Menezes foi religiosista? Foi. Isso é uma coisa. Agora, a gente culpabilizar o Bezerra de Menezes pelo religiosismo no Brasil, ou então o espírito, o Emmanuel, é o responsável pelo igrejismo, é a mesma coisa para mim que Lemarie, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado
quando a gente trata, porque isso é uma dinâmica muito grande de pessoas que já desencarnaram, não pode se defender, mas aí dentro disso de Lemarie, porque não é apenas Lemarie, Carlos, o teu trabalho de pesquisa, o que está ali no Facebook, muita gente não conhecia, tá? E muita coisa errada você trouxe à luz, tá? Então, consertou muita coisa, datas, idades, né? Então, mas a pergunta que eu quero lhe fazer é a seguinte, né? Por que tanto tempo? Né? Por que Carlos Sete acha que tanto tempo essas ideias equivocadas, erradas, perduraram no movimento espírita? Talvez pela falta de acesso às informações, né? Nós temos a felicidade de viver um momento da civilização, né, em que muitos documentos, muitas fontes primárias, né, estão digitalizadas, né? E a França é uma das pioneiras nesse processo de digitalização da informação, já vem desde há muito tempo, talvez até por uma questão cultural, essa curiosidade em conhecer a árvore genealógica, né? Isso é muito forte lá na França. E então muitas pessoas, né, têm esse hábito, às vezes até um próprio hobby, né, de fazer essas pesquisas para conhecer quem foram, de quem descendem, né, e os seus ancestrais. E a França então possibilitou, através dessa digitalização, o acesso a uma enormidade de informações, né? E convergiu, então, no meu caso específico, né, a aposentadoria com o gosto pela pesquisa de natureza científica, de natureza forense, né? Um das pessoas que fizeram o prefácio do nosso livro, né, é o Dr. Brutus Abel, né, doutor em filosofia, professor do ITA, formado na USP, e ele conseguiu descobrir, né, qual é o tipo de trabalho que nós desenvolvemos, que é a microhistória, né, que é conhecer em profundidade um determinado aspecto bem delimitado da história, que possibilita, a partir desse estudo, né, conhecer um pouco mais sobre o aspecto macro da história, né? Então, se eu pegar, por exemplo, a Revolução Francesa, né, nós sabemos informações de forma geral da Revolução Francesa, né? Mas se nós conhecemos a história, talvez, lá de um agricultor, né, que foi responsável por determinado levante e tal, nós vamos compreender, né, com muito mais clareza, né, quais foram as motivações que levaram toda aquela movimentação que originou a Revolução, né? Então, é esse tipo de trabalho que nós fazemos. Então, juntando esse tempo disponível, né, e principalmente com as ferramentas disponíveis, isso é que possibilitou esse trabalho, né? Então, no passado, né, o que as pessoas tinham acesso, né? Geralmente, fontes secundárias, né? As fontes secundárias, na verdade, eram uma reprodução, por exemplo, a biografia de Kardec, né? Mesmo a última biografia que nós conhecemos, né, que eu acredito que tenha sido do Souto-Maior, né, ela é uma repetição do que já tinha sido publicado anteriormente. É a biografia de Henri Sonce, que foi enriquecida um pouquinho depois por algumas outras pessoas, o que tem obras póstumas, né, e daí coloca de uma forma diferente, mas não traz nenhuma grande novidade, né? E é o que nós fizemos nesse livro, né? Trazendo, então, esses detalhes que foram perdidos no tempo por falta de acesso realmente às fontes primárias. E, graças a Deus, a França realmente, não só com relação aos registros de Estado Civil, nos cartórios, né, os arquivos notoriais, mas também
jornais da época, né, livros da época, então Retronews, Biblioteca Nacional da França, com a Gallica, ou Gallica, sei lá como se pronuncia, né, nos oferecem, além dos manuscritos, né, que agora estão surgindo, né, a coleção ACOL eu considero a mais importante, né, mais relevante, inclusive, do que as próprias cartas de Kardec. Porque as cartas que Kardec trocou com os seus correspondentes, né, eram mais de esclarecimento. Tem muita informação, né, tem muitos personagens, né, nós fizemos até uma brochura aí sobre os coadjuvantes da doutrina espírita, que está disponível para download grátis, tanto no ACOL, quanto na Kardecpedia, quanto no portal Luz Espírita. Mas ela traz, assim, não traz informações tão ricas como as próprias comunicações que foram transcritas, né, das sessões lá na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas e que estão lá no Museu ACOL e que estão sendo publicadas no portal da Universidade Juiz de Fora, né? Então, é que assim, muitas pessoas ainda não... É um trabalho, como o próprio Adair disse, para o futuro, né? Um legado para o futuro. Tem uma riqueza de informações que realmente é incomensurável, né? Mas estão à disposição para pesquisadores futuros. Hein, Bruno? E não é à toa que o nosso Daí, programa... daí é a derradeira, viu? Fica a primazia com você, a pergunta derradeira. Não é uma pergunta, não é uma constatação. É por isso que o nosso programa chama Portfólio Fontes Primárias. Por quê? Porque a matéria-prima para o historiador, né, eu não tenho formação, né, não sou historiador, o Carlos também não é historiador, mas a gente procurou estudar essa metodologia, né? Então, a fonte primária é a matéria-prima para o pesquisador e para o historiador. Para o quê? Para construir, né, esse grande quebra-cabeça, né, que a gente se dispõe a ter como objeto de estudo. Né? Então, com as fontes primárias, a gente vai construindo aquele quebra-cabeça. E, felizmente, como diz o Carlos, a gente vive num momento único da nossa história, né, com acesso na nossa sala, do nosso escritório, né, do nosso quarto, ao mundo, né, com bibliotecas com obras digitalizadas, com manuscritos digitalizados, e lembrando que Kardec deixou, né, em várias passagens da Revista Espírita, vou lembrar uma, acho que de setembro de 1862, que ele estava deixando aquele arquivo para dirimir dúvidas do futuro. Né, e a gente usou vários manuscritos, né, como as fontes primárias. Nenhuma dessas pesquisas foi com relação à Gênese. Então, a gente vive um momento único. E o Charles Kemp estava muito certo quando ele falou que, né, a biografia de Rivaio ia ser reescrita, a de Kardec reescrita, e do pós-Kardec também. É isso, Bruno. E temos um presente aí para dar, né, para os amigos, familiares, que é o livro do Carlos, que está saindo aí. Fala o endereço, Carlos, onde pode adquirir. Né? Não, eu queria até dizer a Carlos que, na minha entrevista com o Kempf, a Júlia tentou colocar o link no chat, não conseguiu. Está aqui na descrição, quem quiser, viu? O livro do Carlos. Mas, Carlos Sete, olha, eu vou fazer uma coisa aqui, não fique chateado não, viu? Porque eu ia fazer no início, mas vou fazer agora, né? Eu estou com 56 anos de vida. O Adair disse que esse é um momento único do movimento espírita, da doutrina espírita, esse boom da pesquisa, para mim, é o momento máximo. Eu agradeço a Deus estar vivendo esse momento e só ter contato com vocês. Então, vou fazer assim, olha, faz de conta que eu estou aqui com Lionel Messi e Mbappé. Pronto, aproveitando a final da Copa, viu? Vocês, para mim, são Messi e Mbappé. Agora, discutam aí para ver quem é Messi, quem é Mbappé. Mas gratidão, viu? Adoro vocês. E essa coisa tranquila, agradável, amiga, né? Sem marra e sem máscara, né? Eu acho que a pesquisa deve ser assim. Meu amigo, alguma última palavra você quer dizer para a gente? Não, eu quero agradecer a oportunidade, né? Esse sentimento
que vocês têm não é recíproco, né? Tenha certeza. Eu sou uma pessoa mais reservada, isso não quer dizer que realmente não admire o seu trabalho, o trabalho de tantas outras pessoas, né? Mesmo os antagonistas, né? Nós temos que reconhecer que o que nos liga é muito mais forte daquilo que nos separa, né? Nós temos muito mais pontos de conexão entre os espíritas, mesmo entre aqueles que rejeitam a autenticidade das últimas obras de Kardec, ou seja, que defendem a adulteração, mesmo apesar disso, né, nós temos muito mais pontos de conexão com pessoas de outras religiões, né? Então, nós temos que começar a construir pontes para fortalecer o movimento espírita, para fortalecer aquilo que nós acreditamos, aquilo que nós achamos que agregou algum valor à nossa vida e que pode agregar à vida das demais pessoas. Cada um naquilo que consegue desenvolver melhor, né? Então, eu, depois de pesquisar muito o aspecto filosófico e científico, me interessei pela parte historiográfica, é isso que eu compartilho com bastante alegria com todos vocês. Então, é uma alegria estar aqui na presença dos amigos, né, daqueles que também têm paciência ainda para nos ver e ouvir, e convidar mais uma vez a visitar, né, o século XIX através das páginas do livro Espíritos sobre Investigação, resgatando parte da história. Pronto, eu quero agradecer ao meu parceiro Adair, a você, Carlos Sete, e vou até revelar os nossos bastidores. Eu pedi a Adair, a Carlos Sete, olha, não vamos fazer uma live de 2 horas, porque ninguém aguenta. Não é o assunto da pesquisa, não, que é chato, não, né? É live nenhuma, né? Porque o tempo é ouro, as pessoas não têm tanto tempo assim. A gente fazer de hora em pouquinho faz mais de um programa, né? Se o Adair permitir, quem sabe, Adair, a gente trazer aqui Luciana e junto com o Carlos Sete, daqui a uns meses, 2, 3 meses, sei lá, a gente fazer essa retrospectiva, né? Seria uma honra. Mas, Carlos, eu peço sempre a Adair uma coisa, e hoje você é o convidado da noite. Vou pedir para você fazer a prece final. Pode ser? Pode, sim. Então, vamos elevar o nosso pensamento até o mais alto para agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos aqui, agradecer a Kardec, todos os espíritos encarnados e desencarnados que o auxiliaram nessa tarefa de trazer novas revelações, informações importantes para compreendermos a razão da nossa existência. Agradecer aos espíritos amigos, encarnados e desencarnados, que nos apoiam, que nos sustentam nessa jornada. E agradecer também a todos que nos ouviram hoje, que nos assistiram, pedindo, rogando a Deus que nos ajude a cada dia a ser uma pessoa melhor. Que assim seja. Assim seja. Bruno, eu só queria agradecer o Carlos, né? É a primeira live que ele faz do livro, sobre o livro, né? Então ele aceitou o convite. Agradecer, desejar um Feliz Natal para todos vocês, para suas famílias, que o Mestre Jesus esteja ao nosso lado. E o Carlos deu o recado, né? Que a gente coloque em prática, a todo momento, os ensinamentos da doutrina de Jesus, né? A doutrina é muito mais do que qualquer coisa que a gente possa, né, criar aqui de antagonismo. E queria agradecer, Bruno, essa parceria de longa data, e que o ano que vem a gente continue forte e firme aqui. Bom, eu peço licença a vocês. Todo o programa no meu canal eu ofereço a partir desse ano e sempre, né? A você, mamãe Eva Tavares, te amo, não te esqueço. Tamo junto, mamãe. Muita paz. Carlos, sucesso para os outros, né? Teu livro está garantido, viu? Obrigado. Faz e bem.